Queridos, vamos à palavra do Senhor, Salmo 119, verso número 18. Eu penso que vamos ler o 17 e o 18. Todos acharam? Vamos juntos, do 17 até o 24. 1, 2, 3. Amém. Voltem ao verso 18 e leia com atenção e com força. Vamos lá. Desvenda os meus olhos para que eu veja o quê? Amém. Podemos assentar. Queridos irmãos, a santificação é proveniente da cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No ato de nos remir, levado a efeito com a morte do Senhor por nós, Ele operou a redenção, através da qual podemos alcançar viver em santificação. Sem o sangue de Jesus, não há qualquer possibilidade de santificação do ser humano. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão, e não havendo remissão, a gente continuará sujo no pecado, e uma vez sujo no pecado, não há como viver em santificação. A carta escrita aos Hebreus, capítulo 9, dá um pulinho lá, versos 11 até 28, é significativa. Os irmãos estão estranhando que eu estou começando a pregar mais cedo. Comecem a acostumar que vai ser assim agora. Vamos lá. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por quê? Se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto mais, ou quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo.
E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e espargiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, no ser humano há uma tendência ao pecado, tendência esta contra a qual todos nós lutamos diariamente, cada um de nós. O apóstolo Paulo dizia que dentro dele, na carne dele, havia uma guerra, uma briga, o tempo todo, constante. O espírito e a carne, o espírito e a carne, o espírito e a carne. E se a gente alimenta mais a carne vence. Se a gente alimenta mais o espírito vence. Então, essa tendência ao pecado, que a gente chama de poder do pecado, foi herdada desde a queda lá no Éden, é removida pelo sangue de Jesus. Isso faz que a pessoa seja declarada santa. Um pecador é declarado santo quando este pecador põe a sua fé no sangue de Jesus. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não? Ok. Esta pessoa então declarada santa e pura, ao pôr a sua fé em Jesus, é remida dos seus pecados. Não significa que ela agora é uma pessoa infalível, que é uma pessoa sem defeitos. Não. Significa dizer que o sangue de Jesus é suficiente para nos limpar de todo pecado, purificar de todo pecado e nos dar poder contra o pecado. Entenderam bem, sim ou não? Ok. Vá até o livro de Romanos, capítulo número 3, versos 24 e 25. Veja: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados gratuitamente, pela graça de Deus,
pela redenção que há em Cristo Jesus. Ok? Agora veja, que Jesus é este? É Jesus ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. A nossa fé tem que estar no sangue de Jesus. Perfeito? Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, Deus proporcionou um meio de nos salvar, de nos remir e de nos santificar. Para isso, a nossa fé tem que estar no sangue de Jesus. Está claro aí? Sim ou não? Ok. Na conversa entre Jesus e Saulo, lá no caminho de Damasco, o Senhor apresentou alguns pontos muito salientes que a gente não pode esquecer. Dá um pulinho lá no livro de Atos, capítulo número 26. Atos 26, verso 15. Atos 26, 15. Paulo está contando, está testemunhando, está falando do que tinha acontecido naquele encontro. E olha o que Paulo está dizendo. Eu disse: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Ok. Volta lá, meu filho. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Paulo estava perseguindo Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Como é que ele estava perseguindo Jesus? Perseguindo a igreja de Jesus, que a igreja é o corpo de Jesus. Está claro aí? Sim ou não? Ok. Veja o próximo verso. Levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, por uma razão. Qual é a razão? Para colocar você como ministro e como testemunha, tanto das coisas que você já viu, como das outras coisas pelas quais eu ainda vou aparecer para você. Está claro aí? Sim ou não? Ok. Continua lendo. Eu vou fazer isto livrando você deste povo e também dos gentios a quem agora estou te enviando. E eu estou enviando você com uma missão, com um objetivo, com uma razão, com um porquê. Qual é a sua missão agora? Abrir os olhos e tirar eles das trevas, convertendo essas pessoas das trevas para a luz, fazendo uma mudança nessas pessoas das trevas para a luz. E fazendo esta mudança das trevas para a luz, também você vai mudar essas pessoas do poder de Satanás para Deus, a fim de que estas pessoas recebam o quê? A remissão dos e também recebam sorte entre os santificados pela fé em mim. Então nós somos santificados pela fé em Jesus. Perfeito? Sim ou não? Ok. Para que isto aconteça, é necessária uma decisão pessoal, que nós chamamos de conversão. Arrependimento dos pecados e a decisão de mudança de vida. Está claro aí? Está claro? Vocês estão aí? Ok. Isto, meus irmãos, acontece para que nós todos saibamos que a nossa santificação depende da cruz de Jesus,
nós não damos conta sozinhos. Por mais que a gente tente, sozinho a gente não dá conta. Mas Jesus disse que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Então nós somos guiados em toda a verdade pelo Espírito Santo. Sozinho a gente não dá conta, mas o Espírito Santo não deixa a gente sozinho. Está claro aí? Sim ou não? Ok. Então veja, após a conversão, após a decisão de mudança, uma radical mudança de mente, uma radical mudança de comportamento, começa a haver então aparente transformação. Não é possível alguém se converter a Cristo e continuar gostando do pecado. Entenderam bem? Alguém que consegue gostar do pecado ainda não está convertida a Cristo. Alguém que aqui ou ali escorrega, tem lá seus deslizes, mas se angustia com isto, se entristece com isto, revela que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida para conduzi-la ao caminho da verdade. 2 Coríntios capítulo 7, verso 14, está escrito que a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Então há dois tipos de tristeza: uma tristeza que é originada por Deus e uma tristeza que é originada pelo mundo. A tristeza originada pelo mundo gera morte, mas a tristeza originada por Deus gera arrependimento. Deus pode causar tristeza em alguém? Sim, e ainda bem que é assim. Cada vez que a gente erra, o Espírito Santo agindo em nós, nos deixa triste, não pela disciplina que a gente eventualmente tenha, mas pelo próprio erro que a gente cometeu. Quando uma pessoa fica triste porque foi disciplinada, sem conseguir ficar triste porque pecou, essa disciplina não tem valor nenhum. Entenderam bem? Essa disciplina só tem valor quando a pessoa sente a dor do pecado, do erro, de ter feito o que não deveria fazer, de ter ferido, magoado, entristecido ao Espírito Santo que está em nós. Entenderam bem? Sim ou não? Ok. Obviamente, todo ser humano tem na sua carne esta guerra da qual falamos agora há pouco, e nesta guerra o pecado atormenta, né? E convida ao retorno àquela vida velha. Convida, é como o cachorro que vomitou, instintivamente ele é convidado a ir lamber o vômito dele. É como pegar uma porca, dar um banho, passar perfume e soltar, e ela correr de volta para a lama. Então, o pecado vive o tempo todo incitando as pessoas ao erro, àquelas velhas tendências, como Paulo afirmou. Vai lá no livro de Romanos, capítulo 7, verso 7. Pode ser o pastor Fábio. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? Olha a palavra de Paulo. A lei é pecado? É a pergunta. A gente está num tempo da igreja, você vive
o tempo todo escutando pessoas supostamente muito sábias, o tempo todo falando mal da lei sem saber o que está falando. Não tem absolutamente nenhuma base fundamentada para falar o que falam, mas vivem como que papagaios repetindo o que outros falam. A lei é pecado? Não, não é, de jeito nenhum. Então, se ela não é pecado e se ela não salva, ela serve para quê? Se a lei não é pecado e se a lei não salva, ela serve para quê? A lei serve para dizer para a gente o que é certo e o que é errado. Mentir é certo ou é errado? Mentir é certo ou é errado? Como é que você sabe? Porque tem um documento dizendo que a gente não pode mentir. O nome desse documento? Lei. Adulterar é pecado? Sim ou não? Tem certeza? Como é que você sabe? Porque tem um documento dizendo que é pecado. Cobiçar o que é do outro é certo ou é errado? Como é que você sabe? Porque tem um documento dizendo que não é para fazer isso. Afanar o que é do outro é certo ou é errado? Por que você sabe que é errado? Por quê? Porque tem um documento dizendo para não fazer. Salmo 119, verso 18, de novo, o que está escrito lá? Desvenda os meus olhos, para quê? Ok. Então volta em Romanos capítulo 7, verso 7 de novo. A lei é pecado? Não, não é. Então ela serve para quê? Ela diz para mim o que é certo e o que é errado. Eu não ia conhecer o pecado se a lei não dissesse que aquilo está errado. Verso 8. Bom, ocorre que, quando a lei diz que algo é pecado, esse pecado achou um jeito, tomou ocasião, fundamentado no mandamento, de despertar em mim a consciência. E quando ele fez isso, ele mudou toda a estrutura do que eu pensava, porque onde não há lei, não há transgressão. Ou seja, eu só sei que estou fazendo errado a partir do momento que eu sei que aquilo é errado. Enquanto não há um documento dizendo que aquilo é errado, para mim aquilo é certo. Entenderam bem? Esta é a função da lei. Continua lendo. Em algum tempo, eu vivia sem a lei. Mas, quando veio a lei, o mandamento, o pecado reviveu. E o salário do pecado é? Então eu morri, como diz o mineiro, né? E o mandamento não foi gerado para matar. O mandamento foi gerado para dar vida. Se as pessoas vivessem segundo o mandamento, teriam vida. Mas este mandamento que era para a vida, na minha cabeça, eu achei que era para me matar. Então, é mais ou menos assim, quando eu olho para a palavra de Deus, eu fico olhando ali, pensando, imaginando, isso aqui é para acabar comigo. É esta a percepção de Paulo. Entenderam? Deus criou isso aqui para me acabar, para me destruir. Mas não é. Continua lendo.
Porque o pecado, quando ele tomou ocasião pelo mandamento, o que ele fez? Me enganou. E quando o pecado me enganou, o pecado me matou. Porque o salário do pecado é a morte. Assim, não tem nada de errado com a lei. A lei é santa, o mandamento é justo e bom, não tem nada de errado com eles. O problema não é a lei nem é o mandamento, o problema sou eu, o problema é o pecado que está em mim. Entenderam bem? Ou que estava até Cristo. Logo, o que era bom virou morte? Não. Mas o pecado, para se mostrar pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse, se revelasse excessivamente maligno. Olha para alguém e diga: não brinque com o pecado é maligno. Entenderam? Não brinque com o pecado. É tão sério que o apóstolo Paulo, escrevendo a um jovem obreiro, Timóteo, diz assim: foge dos desejos da mocidade, foge. É mais ou menos assim. Não brinque com isso. Não queira flertar com o pecado. Não vai dar certo. Quem derrotou Sansão? Quem derrotou Sansão? Quem? Qual o nome da pessoa que derrotou Sansão? Qual o nome dela? Não foi. Quem derrotou Sansão foi o próprio Sansão. Um dia ele saiu com os pais, veio um leão, ele matou o leão, rasgou o leão no meio, largou o leão para lá e foi embora. O tempo passou. Está escrito aí na sua Bíblia. Ele andou pelo caminho, desviou do caminho, para ver o corpo do leão que ele matou. Quando chegou lá, tinha um favo de mel. Aí ele comeu o mel, pegou um pouco e levou para os pais. Qual o problema de comer mel? Está escrito no livro de Provérbios: come mel, meu filho. Não está escrito? Qual o problema de comer mel? Nenhum para quem não é nazireu, mas ele era. Ele era proibido comer mel? Não. Ele era proibido tocar num corpo morto. Mas o corpo morto era de alguém que ele já havia vencido. Há muita gente que é destruído porque volta àquilo que ele mesmo já venceu. Olha para o colega e diga: para pensar. Tem coisas que você já venceu, então não volta a elas. Porque na primeira vez veio gritando como um leão, e você matou, destruiu, venceu. Mas na segunda vez é com mel. Chacoalhe o colega aí e diga: entendeu? Então Dalila não é a causa da derrota, Dalila é a consequência da derrota. Entenderam bem? Cuidado com coisas que você já venceu. Cuidado querer ficar acessando coisas lá de 1914, 1917, 1921. Não, pastor, isso é antigo, eu só vejo coisa de 2003 para cá. Então, infeliz, larga esse trem para lá.
Você já não venceu isso? Deus já não te deu vitória? Você já até contou testemunho que Deus te deu vitória, e agora você vai voltar lá? Fazer o que lá? Continua lá em Romanos 7. Nós estávamos no verso 13. O que era bom virou coisa ruim? Não. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se revelasse excessivamente maligno. O pecado é maligno. Entenderam bem, sim ou não? Próximo. Porque a gente sabe que a lei é, olha para o colega e diz: se você não entender isso, está muito ruim. A lei é espiritual. Se a lei é espiritual, a gente só pode entender a lei espiritualmente. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O problema é que a gente se aproxima da Escritura não espiritualmente, a gente procura intelectualmente. Isso não dá certo. A lei é espiritual e eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque as coisas que eu faço, eu não aprovo. É mais ou menos Paulo dizendo assim: eu erro, mas eu não erro querendo errar, eu me pego errando. Entenderam bem, sim ou não? Eu não planejo errar, mas de vez em quando eu me pego fazendo o que eu acho que eu não devia fazer. Você já negou um lanche quando você está na casinha de cachorro quente da Praça Silvio Romero? Parece que tiraram os cachorros quentes de lá, né? Uma ideia infeliz de quem tirou. Lá é bom. Aí quando você diz assim: não tenho dinheiro não para... Aí você vai dar a primeira mordida no cachorro quente, o Espírito Santo fala para você assim: tive fome e não me deste de comer. Aí você se arrepende: puxa vida, eu não devia ter feito isso. Aí você volta lá para procurar aquela pessoa, e às vezes a pessoa não está lá, dá uma dor na consciência. Quem já passou por isso? Pois é. Então cuidado para não passar de novo. Entenderam bem? Continua lendo. Eu às vezes me pego fazendo aquilo que eu não aprovo. E as coisas que eu aprovo, que eu gosto, que eu quero, que eu sei que é certo, eu sei que é certo pagar o lanche para o rapaz que está com fome, mas eu não faço. Eu não faço porque eu acho que ele vai pegar o dinheiro e vai comprar maconha. Mas eu não estou dando a maconha, eu estou dando o lanche. Olha, o colega entendeu? Mas as coisas que eu não gosto, que eu sei que são erradas, que eu entendo que não deveria fazer, às vezes eu me pego fazendo. Pego o telefone, dá uma olhadinha quem mandou a mensagem, atende e diz assim: eu não posso falar agora porque eu estou em reunião. Mas na verdade você está tomando Coca-Cola. E você sabe que não está certo. E meio que impensadamente você fez. Daqui a pouco o Espírito Santo fala para você assim: está certo isso?
Abraça o colega e diga: na hora que o Espírito Santo parar de te alertar, bota a barba de molho, porque chegou o tempo que Paulo chama de cauterização da mente. Quando você começa a chamar o errado de certo e começa a chamar o certo de errado, e começa a brigar para defender o errado, dizendo que aquele errado é certo, e você briga por aquilo sabendo que está errado. Entenderam? Chacoalhe o vizinho e diga: fica esperto. Agora, olha o que Paulo diz: se eu faço aquilo que eu não quero, então eu sou obrigado a dizer que a lei é boa. Olha para o colega e diga: a lei não quer o meu mal. Diga: Deus não quer o meu mal. Entende? Continua lendo. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas é o pecado que está dentro de mim que me incita, que me empurra para isso. Porque eu sei que em mim, na minha carne, só tem problema. E na verdade, eu quero, mas às vezes eu não dou conta de fazer o que eu quero. Eu queria fazer, mas não faço. Sabe quando você está na frente de uma farmácia? Eu sei lá porque que eu estou falando isso, mas eu acho que Deus tem endereço. Está na frente de uma farmácia, vem um catador de papelão, diz assim: moço, você não me arruma um trocadinho? Aí você olha para ele e fala: não tem. E aí você entra na farmácia e compra o remédio, que sai, e o Espírito Santo fala para você assim: não foi certo o que você fez. Aí você procura o moço e não acha mais, dá uma dor no coração. Por quê? Você sabe que é certo, mas não fez, perdeu a chance. Olha para o colega e diga: cuidado para você não perder a chance de fazer o bem. Diga: mas isso não vale nada. Fala aí. Diga: as obras não me salvam. Fala. Pois é. Diga aí: eu sou salvo pela graça. Isso. Ok. Só que você esquece que nós somos salvos pela graça para as boas obras. É isso que está no livro de Efésios. Pela graça nós somos salvos, sim. Só que nós somos salvos pela graça, e nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para quê? Veja o verso 8, aí você vai entender. Leia. Para aí um pouquinho, lê de novo. Forte, bem forte, lê outra vez. Olha para o colega e diga: presta atenção na palavra pela. Ok? Lê de novo. Pronto, para aí, vai no verso 10 agora. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para. Olha para o colega e diga: presta atenção na palavra para. Então, no verso 8. Pela, verso 10. Para. De novo, verso 8. Pela, verso 10. Para. Diga: somos salvos pela graça para as boas obras. Chacoalhe o colega e diz: entendeu, né, irmão? Olha que maravilha. Agora veja, continua lá em Romanos 7. Verso
20. Ora, se eu faço o que eu não quero, não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim. Verso 21. Então eu acho uma lei em mim. Eu encontrei uma lei em mim. Que quando eu quero fazer o bem, o mal está o tempo todo ali. Perguntando, para que você vai ajudar isso aí? Para que você está fazendo isso? Para que? Isso vai te levar aonde? Ele nunca mais vai te olhar para a cara. Olha quantas pessoas você já ajudou e eles agora te desprezam. São argumentos, ou não? Só que é tudo do Satanás. Porque de Jesus é diferente. Se o teu inimigo está com sede, dá água para ele. Se ele está com frio, dá blusa. Está com fome, dá comida. Olha para o colega e diga: você não é do time do Satanás, você é do time de Jesus. No time de Jesus não é bateu, levou. No time de Jesus não é só vou saudar quem me saúda. No time de Jesus não é só vou sorrir para quem sorri para mim. No time de Jesus não é só vou dizer bom dia se disser bom dia para mim. Isso aí é do time dos gentios. No time de Jesus eu não preciso ser igual ao outro, porque se eu for igual ao outro, é o outro que está mandando em mim. Entenderam bem, sim ou não? Ok, volta para Romanos 7, verso 22. Segundo o homem interior, a minha alma, o meu espírito tem prazer nas coisas de Deus. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de orar, eu gosto de cantar, eu gosto de levantar a mão, eu gosto de balançar assim, eu gosto de falar em línguas, eu gosto do barulho pentecostal, eu sou pentecostal até o tutano, gosto, tenho prazer na lei de Deus. Mas o próximo verso: mas a carne é um problema. Porque eu estou na igreja, gostando do culto, e daqui a pouco eu olho para uma irmã que está mastigando chiclete, e já abro a boca para dizer: por que essa irmã está mastigando chiclete nesta hora? E aí eu começo a falar um monte de coisa que eu não devia falar. Olha o colega aí, diga: está entendendo tudo, né, irmão? Olha como você é inteligente. Este problema tem uma batalha, uma briga dentro da minha cabeça, no meu entendimento. Isso me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, porque eu não quero fazer isso, mas parece que o meu olho é empurrado para ver o que eu não devia. Abraça alguém aí e diga: escuta uma coisa do pastor. Acreditem, irmãos, eu era mais feliz quando eu não sabia um montão de coisa que eu sei hoje. Eita, como eu era mais feliz, gente, quando eu não sabia um montão de coisa que eu sei. Porque as coisas que a gente vai sabendo, às vezes vai entristecendo a gente, e a gente vem para o culto para adorar a Deus. A gente não vem ao culto para adorar um homem, a gente vem ao culto para adorar a Deus. A gente vem ao culto para ouvir a voz de Deus. A gente vem ao culto para escutar a palavra de Deus. A gente vem cantar para Deus. A gente vem se apresentar para... Mas as coisas atrapalham a gente. E essa é a briga que a gente tem o tempo todo. Porque se a gente for manipulado por este problema, a gente vai se afastando de Deus. De vez em quando vê na internet: o fulano mexeu no que não devia. Aí você fala também: ó, para que eu vou dar oferta na igreja? Entenderam bem? Continua lendo. Olha a conclusão de Paulo: eu sou um miserável mesmo. Quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Aí ele vem no verso 25, dizendo assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu, com o meu entendimento,
estou servindo a lei de Deus. E a minha carne fica com essa briga o tempo todo. Mas eu não vou desistir não. Porque se Deus não desistiu de mim, eu também não vou desistir. Abraça o colega e diga: entendeu? Neste ponto a teimosia é uma bênção. Que o diabo está o tempo todo querendo tirar você da presença de Deus. Mostra coisa, apresenta coisa, te entristece com isso, te entristece com aquilo, e acontece isso, e aí você vai magoando e guardando dentro do seu coração um monte de porcaria, daqui a pouco você perde a força. Na armadura de Deus, lá do livro de Efésios, tem diversos instrumentos. Só que tem um instrumento que ele é distinguido. O Espírito Santo, pela boca de Paulo, diz assim: tomem sobretudo o escudo da fé. Por quê? Com o escudo da fé, você apaga os dardos inflamados do maligno. Pergunta aí: ô pastor? Não, perguntou, pastor? O que é dardo inflamado do maligno? Língua, palavra. No livro de Tiago, aliás, a tarefa da semana, leia o livro de Tiago. No livro de Tiago você vai descobrir assim: um navio gigante é manobrado por um pequeno instrumento que a gente chama de leme. Da mesma forma, o corpo, a vida, o ser humano é manobrado por um pequeno instrumento chamado língua. E esse trem é tão esquisito que é inflamado pelo inferno. Está escrito. Do mesmo jeito que uma faísca incendeia uma floresta inteira, uma palavra bota fogo no arraial. Por isso que o pecado que Deus abomina, como está no livro de Provérbios capítulo 6, a alma do Senhor abomina é aquele que coloca um irmão contra outro irmão. Entenderam bem? Sim ou não? Ok. Então veja, Paulo mostra que a lei não é pecado, que a lei não é o problema, que o problema é o pecado. E eu só sei que existe pecado porque a lei diz que aquilo é pecado. Ok? A lei é santa e o mandamento de Deus é santo, justo e bom. Então o problema não é ela, o problema é o pecado. Que a gente só sabe que existe por causa dela. Bom, e esse pecado se mostra excessivamente maligno na medida que ele vai manobrando a gente. A lei, segundo Paulo, é espiritual. Então coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, a gente só consegue discernir espiritualmente alguma coisa se a gente nascer de novo. Quem nasce da carne é? Quem nasce da carne é? Carne. Por isso Jesus falou para o Nicodemo: você tem que nascer de novo, rapaz. Tem que nascer outra vez. Tem que nascer de novo por quê? Porque você está morto. Morto em quê? Paulo fala: estávamos todos nós mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós. Mas Ele nos vivificou. Pela graça sois salvos. Olha para o colega de agora: você não está mais morto. Se você não está mais morto, você tem que viver espiritualmente e exercitar viver espiritualmente, alimentar espiritualmente a tua alma. Oração, jejum. Tem ali, ó. Leia lá. Oração, jejum, contribuição,
Olha para o colega, exercícios espirituais. Jesus fez a gente nascer outra vez. E quando ele fez isto, colocou em nós o Espírito Santo. E ele disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Pelo Espírito Santo a gente não vive no engano. Ele nos guiará em toda a verdade. Agora veja, cabe outra pergunta bem inteligente. Se a gente é salvo pela graça, e se a gente é santificado em nome de Jesus, por que Deus não acabou com a lei? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Leia. Não, gente, organiza, vamos embora. Olha para o colega e diga, presta atenção nisso. Deus chamou a gente para quê? Para quê? Ok. Se Ele nos chamou para santificação, significa que a gente foi separado da maneira de viver do mundo, do pecado. E como é que eu sei que alguma coisa é pecado? Porque tem um documento que diz que aquilo é pecado, o nome desse documento é lei. Entenderam? Veja o próximo verso. Portanto, quem despreza isto, não está desprezando o homem, está desprezando Deus, que deu para a gente o quê? Então o Espírito Santo que está em nós, nos guia em toda a verdade. E se a gente despreza isso, está desprezando Deus. Entenderam bem? Está claro aí? Ok. Para viver em santidade, a gente precisa renunciar ao pecado. Diga aí, eu sou livre. Se você não tiver convicção, não diga, mas se você tiver convicção, diga, eu sou livre. Ok. Qual é a principal característica de quem é livre? É o poder de dizer não. Quem é livre pode dizer não. Porque quem não é livre é manobrado em cabresto. Por isso que a liberdade é fundamental para o exercício da fé cristã. Levanta as duas mãos e diga, eu sou livre. Então, se você é livre, você tem o poder de dizer não. Pecado vem, bate na tua porta e bora lá pecar. Não. Ah, você não vai porque é proibido? Não, eu não vou porque eu não quero. Por quê? Porque você não manda em mim. Olha para o colega e entendeu. Então, para viver em santidade, a gente precisa renunciar ao pecado. E a gente sabe o que é pecado por causa do documento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 8. Vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, isso aos irmãos. Você já tem notícia de algum irmão que enrolou o outro irmão? A gente ri, mas devia doer, a gente devia chorar. Agora veja o verso 9.
Vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Olha para o colega e diga: esse pessoal enrolado ainda não parou para pensar que ele vivendo, fazendo injustiça, ele está se excluindo do reino de Deus? Veja o próximo. Agora presta atenção nisso. Não erre. Agora tem uma lista lá: devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, passivos e ativos ali, né? Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Esse povo aí não herdarão o reino de Deus. Olha para o colega e diga: lascou, hein? Diga. Então, veja o próximo verso. Leia só a primeira parte. E é o que alguns... Olha para o colega e diga: Paulo está dizendo que aquele povo que está no verso 10, tem um montão de gente assim na igreja. Mas eles não são mais como eram. Por quê? Leia bem alto, com toda a convicção da sua alma. Leia. Diga: a gente era assim, mas a gente foi lavado, a gente foi santificado e a gente foi justificado. Levanta as duas mãos, diga: eu não valia nada, mas eu fui lavado, eu fui santificado e eu fui justificado. Este é o poder do Evangelho de Jesus Cristo, que transforma. Por isso que ninguém pode comparecer diante de Deus com máscara. Como disse Paulo, a gente tem que ir com cara descoberta. A gente tem que ir dizendo: pois é. Só que a minha fé está no sangue de Jesus. Diga: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então é preciso que a gente entenda o seguinte: desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Qual é a maravilha da lei? A lei fica o tempo todo me alertando: vai por aí não entra nesse caminho não toma essa decisão não, cuidado com isso, cuidado. A lei está o tempo todo ali. E quem faz isso? É o Espírito Santo, que nos dirige em toda a verdade, ele nos leva à verdade, ele nos mostra a verdade. Entenderam bem? Levanta a mão e diga: ainda bem que o Espírito Santo me ajuda. O Espírito Santo é tão fundamental que o apóstolo Paulo diz que a gente não sabe nem orar. Paulo diz: nós não sabemos o que haveremos de pedir como convém. Tradução: a gente não sabe orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, se a gente não sabe o que vai dizer de verdade, o Espírito Santo vai diante de Deus e diz: Senhor, ele está falando isso aqui, mas o que ele quer dizer é isso aqui. Olha para o colega, entendeu? Romanos 7,14, a gente já leu. A lei é espiritual, e as coisas espirituais a gente discerne. Vai lá, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que provém de... Para quê? Para quê, gente? Para que a gente pudesse conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
Verso 13: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Verso 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Olha para o colega e diz: como é que alguém carnal vai querer discutir a palavra de Deus, se a palavra de Deus é espiritual? Entenderam bem? Continua lendo. O homem natural, não, volta, meu filho. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles lhe parecem loucura. O sujeito carnal olha para a palavra de Deus e diz: isso aqui é coisa de maluco, é coisa de doido, é loucura. Por que eu vou pegar o meu dízimo e entregar para Deus? Vai ser maluco. Então, maluco é um infeliz que mente dizendo que crente depende 90% do bolso, não sei de quem lá. Tudo mentira, infeliz. Filho do Satanás. Entendem? Sim ou não? Olha lá. Parece loucura. E na verdade ele não vai conseguir entender nunca, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Verso 15: mas a pessoa que é espiritual discerne bem tudo, e pior, ninguém consegue discerni-lo. Sabe aquele povo que diz assim: eu não consigo entender esse irmão aí? Então, não vai entender nunca. Não vai entender nunca. Como é que tem gente que ganha muito dinheiro e não tem um gato para chamar de seu? E tem gente que ganha pouco dinheiro, mas tem sua casinha arrumadinha, não é luxuosa, mas é bem organizadinha, limpinha. Você entra, dá gosto de estar lá dentro. Você entra numa casa às vezes luxuosa, com tapete alto assim, com um monte de coisa, mas não tem alegria lá dentro. Às vezes você entra num outro lugar que é humildezinho, canequinha feita de lata de massa de tomate, mas a turma está alegre, feliz. Por quê? E aí aquela turma rica olha para aquele pobre feliz assim: não entendo ele. Não vai entender nunca. Porque aquele que é espiritual discerne bem tudo, mas ele não é discernido por ninguém. Verso 16: quem conheceu a mente do Senhor para instruir a Deus? Ninguém. Mas nós temos a mente de Cristo. E porque temos a mente de Cristo, a gente consegue enxergar o que a turma da carne não dá conta de ver. A minha casa, humilde aqui, não é como as outras, que às vezes eu vi, mas não me importa, os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Com celeste fulgor da minha pátria, eu tenho saudade, com Jesus meu Senhor. A gente é movido pela esperança do que está lá. Então, a gente pode clamar como o salmista Davi. Eu acho que foi Davi. Salmo 119, verso 18. Senhor, tira a venda dos meus olhos. Me faz enxergar espiritualmente aquilo que se discerne espiritualmente. Tira de mim essa venda que me faz mais crítico
do que eu deveria ser. O problema, como disse Paulo, é a constituição carnal do ser humano. E aí vem a necessidade de nascer de novo. Nascer de novo porque a carnalidade vai matando a gente. E daqui a pouco a gente gosta de ser carnal. Sabia que tem gente que gosta de cantar para ganhar aplauso? Ele não está muito preocupado se Deus gostou do que ele cantou, não. Mas se ele conseguir aumentar o número de likes e trazer mais seguidores, ele diz: olha como Deus é bom. Pedro chama isso de torpe ganância. Entende? Efésios capítulo 2, nós já falamos de uma parte dele, mas vamos ver do 1 ao 7. Jesus vivificou a gente quando a gente estava tudo morto. Morto aonde? Nas nossas ofensas e nos nossos ofensas e pecados. E a gente vivia isso em outro tempo. Olha para o colega e diga: isso é lá no passado. Diga: lá no passado. Andava segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da... Tem um espírito que opera nos filhos da desobediência. Existe um espírito que opera nos filhos da desobediência. Entendem? Continua lendo. Entre esses filhos da desobediência, nós também estávamos. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dizendo: quem manda em mim sou eu mando no meu nariz, não devo satisfação a ninguém, e daí por diante. Entenderam? Também éramos escravos dos pensamentos, e por causa disso a gente era filho da ira, como os outros também são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, quando a gente ainda estava morto, lá nas nossas ofensas, o que Ele fez? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 6, quando Ele fez isso, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. A gente estava morto, aí Ele ressuscitou a gente, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo. A gente não assenta em lugares celestiais por méritos próprios, ou porque a gente conseguiu ganhar alguma coisa, ou porque a gente conquistou alguma coisa. Quem conquista alguma coisa, vive o tempo todo defendendo o que conquistou. Por isso que você vê criando situação, arrumando isso, arrumando aquilo, e bota um documento para lá, não sei o que para lá, para proteger o que conquistou. Mas quem foi posto por Deus, descansa em Deus, porque quem põe, mantém. Chacoalho, colega, entendeu, né, irmão, como você é inteligente? Ele fez isso para quê? Para mostrar adiante as riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Abraça o colega e diga: se convença que Deus é bom e quer o teu bem. Então a gente precisa do Espírito Santo para viver em santidade. Por quê? Porque o Espírito Santo vai desvendar os nossos olhos para enxergar. E quando a gente enxerga, a gente começa a dizer: é verdade, eu não devia fazer isso não, eu vou andar por aqui, não devia andar por lá, vou andar. E aí começa a ser guiado, porque o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. A gente não vai mais andar na mentira. Tem gente que mente até na hora que está falando língua estranha. Ele está falando língua estranha, mas é mentira. Mas é que ele quer que o outro veja ele falar, porque se o outro ver ele falar, vai dizer que ele é espiritual. E aí ele diz: não, eu vou falar aqui, porque aí ele pensa que eu sou espiritual. Cuidado, gente, que o diabo gosta de uma mentira que vocês não fazem ideia. Então, quando a gente nasce de novo,
a gente começa a discernir espiritualmente as coisas. E a gente começa a ver as maravilhas das coisas de Deus. Na lei de Deus a gente consegue descobrir o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Tem coisa que Deus não gosta e tem coisa que Deus gosta. Deuteronômio 24, Deus deu uma lei. Mas o mesmo Deus que deu essa lei, no livro de Malaquias, diz que Ele odeia aquilo que a lei dele permitiu. Entenderam bem? Então, quando a gente nasce do Espírito, os olhos espirituais são abertos para discernir espiritualmente o que é espiritual. Quando a nossa natureza nasce de novo, os nossos olhos começam a ver coisas que a gente antes não via. E aquilo que a gente criticava, a gente começa a enxergar com outros olhos. Por que que o irmão fez isso? E você vive o tempo todo. Por quê? Porque quando os olhos são abertos, aí o Espírito Santo vai te mostrando. Entendeu? Ele andou por esse caminho aqui, porque se fosse por ali, lá na frente ia dar aquilo, por aqui vai dar aquilo. João, capítulo 3, verso 3, dá uma olhadinha. A gente só lembra de João 3,16, né? Mas dá uma olhadinha, capítulo 3, verso 3. Jesus está falando com um sujeito lá chamado Nicodemos. Ele disse assim: ô rapaz, se a pessoa não nascer de novo, essa pessoa não vai ver o reino de Deus. Ponto. Não tem conversa, não tem plano B. Não nasceu de novo, está lascado. Ok? Ok. Verso 4. Aí o sujeito olha para Jesus e diz assim: como é que um velho vai nascer outra vez? Eu já estou aqui há 30 anos na igreja desse jeito, há 40 anos, sempre a vida toda assim, como é que eu vou nascer outra vez? Vou entrar no ventre da minha mãe outra vez? Jesus disse: rapaz, não entendeu nada ainda, né, moço? Quem não nascer da água e do Espírito, não vai poder entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. E coisas espirituais, a gente só discerne espiritualmente, gente. Então a gente precisa nascer de novo, espiritualmente. Porque quando a gente é nascido espiritualmente, a gente consegue enxergar as coisas que carnal não enxerga. Esse Nicodemos era doutor da lei, era um homem importante, era uma pessoa estudada, um teólogo, bom teólogo, do grupo dos melhores teólogos. Veja o verso 13, 12. Se eu estou falando de coisas terrestres, você não dá conta de acreditar, como é que você vai acreditar se eu falar de coisas celestiais? Jesus está falando isso para Nicodemos. Veja o verso 13. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, e este é o Filho do homem que está no céu. Então, olha o que Jesus está dizendo, no verso 14. Do jeitinho que Moisés levantou a serpente lá no deserto, isso aí está lá no livro de Números, capítulo 21. O povo murmurou, Deus mandou Moisés fazer uma serpente, botar numa haste, e todo mundo que olhava para a serpente ficava vivo. Isso é história de Israel, está no livro de Números 21. Então, Jesus está falando para o Nicodemos, do mesmo jeitinho que o Moisés levantou aquela serpente lá, o Filho do homem vai ser levantado. Para quê? Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais ou menos dizer assim. O que estava matando o povo não era a serpente? Era. A serpente simbolizava o quê? O pecado. Então, colocou o pecado lá para todo mundo ficar olhando lá. O pecado. É? E aí a pessoa olhava aquilo lá, ficava vivo. Ok. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Quem? Jesus.
E Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então a gente olha para Jesus e vê a miséria do nosso pecado. Quando a gente olha para a cruz e não consegue enxergar a miséria do nosso pecado, significa que a gente ainda está morto. Entenderam bem? Sim ou não? Coisas espirituais se discernem espiritualmente. E a lei é espiritual. E isso vai nos remeter à necessidade de nascer de novo. Então a santificação é de alguma forma linkada àquilo que a gente pode ou aquilo que a gente não pode fazer. Olha para o colega e diga: mentir é bom ou é ruim? Então diga: é questão de escolha. Roubar é bom ou é ruim? Questão de escolha. Adulterar é bom ou ruim? Questão de escolha. Encher a cara de cachaça é bom ou ruim? Questão de escolha. E se é uma questão de escolha, depende daquilo que nós chamamos de volição. Volição é vontade. E a vontade tem uma sede. A sede da vontade é a alma. A alma decide: quero ou não quero. Entenderam bem? O pecado vem, bate na porta. Bora pecar? Não, não quero. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu sou livre. Quem é livre pode dizer não. Entenderam bem? Então a santificação é linkada a isto tudo que nós falamos. Tito, capítulo 2, verso 11 e verso 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a? Pergunta aí para o colega: você sabe o que quer dizer todos? Não é só um grupinho, não, aquele ali, aquele lá. Os irmãos reformados ainda não enxergaram isso. A graça de Deus veio trazendo salvação a quantos? Todos. Então a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todo mundo, até para o infeliz que disse que saía para o mundo inteiro falando mal para o Brasil. Todo mundo. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todo mundo. Mas ela trouxe salvação fazendo o quê? Verso 11 ou verso 12. O que a graça de Deus faz? O que a graça de Deus faz, gente? Não, gente, vamos traduzir para um carapicuibanês, caipira. Diga: a graça ensina a gente. Pergunta: ensina o que, pastor? Ensina a gente a renunciar ao pecado. E como é que eu sei que alguma coisa é pecado? Porque tem um documento dizendo que aquilo é pecado. Entenderam bem? Então a graça de Deus me ensina a renunciar à mentira, a renunciar ao pecado, a renunciar ao mundo, a renunciar às coisas do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem gente apaixonada pelo mundo. Não, eu sou servo de Deus e eu vou desfrutar o melhor desta terra e que se lasque o resto do mundo. Então, infeliz, o mundo passa e a concupiscência do mundo passa também. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém, pessoal? Quando a graça de Deus nos ensina a renunciar ao pecado, a renunciar ao mundo, ao mundanismo, ela ensina a gente a viver com o pé no chão, sobriamente. A gente não precisa viver no mundo da lua, no mundo de faz de conta. Tem gente que vive no mundo de faz de conta. Qual foi o rei mais rico da história de Israel? Qual o nome dele? Salomão. O que aconteceu depois dele? O
que aconteceu depois dele, gente? Divisão de Israel. Por quê? Por quê, gente? Porque para ele viver do jeito que ele era rico, o tributo que ele cobrava dos súditos era muito pesado. E aí foram fazer a reunião com o filho dele, o Roboão, baixa um pouco aí, as taxas são pesadas demais, a gente não está dando conta. E o Roboão foi ouvir os velhos, e os velhos disseram: olha, o povo tem razão, se você fizer isso vai dar certo. Aí os coleguinhas que jogam bolinha de gude junto vêm falar: não, você é que manda, a caneta é tua, e faz isso mesmo. Ele diz: é isso aí. O meu dedo é mais largo do que o lombo do meu pai, e se meu pai castigou com chicote, eu vou castigar com escorpião. Bom, Jeroboão arrumou 10 e levou para lá e ficou só com 2 para cá. Chacoalhe o colega e diga: cuidado com a aparência. O que é luxúria? É o culto ao luxo. O que é que encantou a rainha de Sabá quando ela veio a Jerusalém? A sabedoria de Salomão? Não. O que encantou a rainha de Sabá? A roupa do rei? Não, da turma que ficava em volta do rei. O jeito que senta a mesa, o jeito que pega o talher, o jeito que faz. Sabe aquele cheio de não me toque, não me rele? Isso aí encantou a rainha de Sabá. Salomão passou. E o que veio depois? Olha para o colega e diz: toma cuidado com o que vem depois. O depois é importante, irmão. O que o homem planta vai colher, não tem jeito. Vamos adiante por causa da hora. O pecado é o problema. E como é que eu sei que alguma coisa é pecado? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Primeira carta de João 3, 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Quando a gente dá legalidade ao erro, o nome disso é iniquidade. Bom, é como criar uma lei nova, sabe? A lei de Deus diz isso, mas eu vou criar a minha própria lei. Quem não lê na minha cartilha, que se lasque para lá. Toma cuidado. Então a graça de Deus trouxe salvação para todo mundo, ensinando a gente a renunciar ao que não presta. E a gente sabe o que não presta. E a gente consegue enxergar isto quando os olhos são abertos. Por isso o salmista diz: Senhor, desvenda os meus olhos, para eu enxergar, para eu ver, para eu perceber as maravilhas da tua lei, para eu entender que Deus não quer o meu mal, que Deus quer o meu bem. Entenderam bem? Sim ou não? Então, duas coisas para a gente ir embora pensando. A santidade é vivida na prática do dia a dia. Por que eu estou dizendo isto? Paulo não diz que a lei é maldita. Paulo diz que Deus nos resgatou da maldição da lei. Ele não nos resgatou dela, ele resgatou da maldição que vem por causa dela. Porque a alma que peca, morre. Onde está escrito? Na lei. Entenderam bem? Então essa maldição, nós somos resgatados disso por Cristo. Ok? Agora veja. A gente precisa fazer opção por Deus ou não. E quando a gente faz esta opção, passamos pela decisão. E se passamos pela decisão, a gente precisa se converter. Era uma coisa e vira outra coisa. Entenderam bem? Vamos lá. Lembra do João Batista? João Batista começou a pregar. O machado está posto na raiz da árvore. Anda direito, senão o machado vai cantar. Lembra dessa historinha?
capítulo 3 do livro de Lucas, né? Aí a turma vem no verso, vê se é 8. Produzam frutos dignos de arrependimento, não começa a dizer que vocês são crentes, que você é da turma do bem, que você tem cartão de membro, tem até carteirinha de apóstolo, sei lá o quê, porque até de pedra Deus faz suscitar filho para Abraão. E o machado está na raiz da árvore, e se não andar direito, o machado vai cantar. A multidão então começou a perguntar para ele: ô João, o que a gente vai fazer? Porque quem ouve a palavra precisa decidir o que vai fazer com a palavra. Ô João, o que a gente faz? Resposta: quem tiver 2 túnicas, percebendo que tem um outro que não tem, reparte com ele. Tem comida, reparte. Para de ficar pensando só no seu próprio umbigo. Olha para o colega e diz: isso é o primeiro passo. Diga, primeiro passo. Veja o verso 12. Chegou um outro grupo lá, funcionário público, que tinha fama de desviar o que não devia. E essas pessoas se arrependeram e vieram para ser batizados pelo João. E aí disseram para o João: ô mestre, e a gente faz o que mesmo? Resposta: não peça mais do que é devido. Anda direito. Não seja corrupto. Próximo. Chegaram lá, um outro grupo de soldados, perguntaram para ele: e a gente faz o que mesmo? E ele diz assim: não trata mal ninguém não. Não defraude ninguém. E se contente com seu soldo. Não fica querendo achacar os outros. Olha bem para o colega e diga: 3 exemplos de santidade na prática. Entenderam bem? A santidade é na prática do dia a dia. Você decide viver assim ou assado. O que eu estou procurando demonstrar para os irmãos é que a santidade é vivida no dia a dia, não é só na hora do culto, é no comportamento diante da sociedade, do trabalho, da escola, do ônibus, do trânsito. Um dia eu fiz uma barbeiragem no trânsito, mas pensa numa barbeiragem feia que eu fiz. Mais uma barbeiragem feia. Eu invadi a faixa do vizinho, assim, em cima de uma ponte, lá perto da igreja do pastor Davi Miranda. E aí eu percebi que eu fiz errado, aí eu baixei o vídeo para pedir desculpa para o moço. E o moço estava com o telefone gravando assim. Eu pedi desculpa para ele. O moço publicou aqui. A última vez que eu vi, já estavam uns 2 milhões de pessoas que viram a minha barbeiragem. Mas imagina se eu tivesse xingado o moço. Qual era o testemunho da fé? Olha para o colega e diga: tem um montão de olho em você. E a gente que está rodeado de uma grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e sigamos a carreira que nos está proposta. Não é assim que está em Hebreus capítulo 12? Olha para o colega e diga: vigia, irmão, vai que você um dia no avião, um sujeito crente, na época que menos gente ia andar de avião, vai lá e a moça vem servir um vinhozinho, vinho não, deixa eu lembrar, whisky, pergunta: o senhor vai beber o quê? Eu queria um whisky. Aí a aeromoça, a comissária de bordo, diz assim: e o senhor quer com gelo ou sem gelo, pastor?
Olha para o colega, irmão, cuidado. Uma vez o meu pai foi dar uma carteirada. Ele estava viajando, estava atrasado, estava correndo demais, o guarda parou, o Aguinaldo estava dirigindo. Aí o Aguinaldo disse: ô seu guarda, desculpa a gente aí, que é tudo pastor. Aí o guarda pegou, quietinho, terminou de fazer a multa, entregou e falou: paz do Senhor, sou diácono. Olha para o colega, e a santidade é vivida no dia a dia, irmão. Cuidado. Tem uma lista lá no capítulo 22 de Apocalipse, verso 14, uma lista bem grande. Diz assim, ó: bem-aventurados ou felizes ou bem-sucedidos as pessoas que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que essas pessoas consigam ou tenham o direito de pegar da árvore da vida e entrem lá na cidade santa pelas portas. Ok. No verso 15 tem uma advertência dizendo assim: olha, tem um grupo que não entra lá não vai dar certo não, porque lá na portaria tem um filtro lá, e do lado de fora vai ficar cães. Cães é uma tradução para obreiro fraudulento, obreiro que usa a igreja para benefício pessoal, fraude, o nome disso é cão. Esse tipo de gente fica fora. Segundo grupo que fica fora: feiticeiro. Terceiro grupo: gente que vive se prostituindo. Terceiro: homicida. Tem gente que assassina os outros, às vezes a reputação. Outro: idólatra. E outro: gente que ama a mentira. Tem gente que gosta da mentira. Então esse tipo de gente aí vai ficar tudo lá de fora. Vai dizer: Senhor, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Fez, mas eu não sei quem é você não. Tchau, 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 tchau. Santidade na vida prática. Quem rejeita a santificação, rejeita Deus. E a gente só pode viver em santificação se os olhos forem desvendados. E quando os olhos são desvendados, a gente vê as maravilhas da lei de Deus. A lei não salva ninguém, não tem esse poder, não é a função dela, não é o papel dela, ela não foi constituída para isso. Mas ela mostra: Deus gosta disso, Deus não gosta daquilo, Deus aceita isso, Deus não aceita aquilo. Cuidado. Abraça o vizinho e diga: doeu demais, irmão? Deus abençoe a palavra de Deus em nome de Jesus.